Olá pessoal, nesta videoaula eu vou apresentar para vocês uma introdução de como criar classes e objetos em Python. Isso tudo na prática, ok? Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem o seguinte problema. A gente precisa construir uma classe chamada conta, né? É uma classe clássica, em que a gente tem três atributos aqui, ó. A classe conta tem um atributo saldo, tem um atributo número, tem um atributo data, por exemplo. E aqui a gente tem o comportamento da classe, a gente tem dois métodos, no caso, são dois métodos de instância, que é o método crédito e o método débito. Então, basicamente, o método crédito vai creditar o valor que você passar aqui no parâmetro para o saldo da conta, e o método débito ele vai retirar, né, vai debitar um valor que vai ser passado aqui para um método débito do seu saldo. Okay? Então vamos lá ver na prática como criar esta classe. Vamos lá. Primeira coisa, para a gente declarar uma classe em Python, a gente faz da seguinte forma. A gente digita class e coloca o nome da classe. Por exemplo, classe conta. Ok? Vou abrir aqui e fechar parêntese. Tá, os dois pontos. E aqui eu tenho um pass. Ou seja, aqui eu estou criando uma classe conta vazia. Ok? Eu já poderia criar um objeto da classe conta. Por exemplo, conta1 recebe conta. Pronto. Aqui eu tenho o objeto conta1, que é uma instância da classe conta. Né? Como a classe conta não tem nada, eu não coloquei aí nenhum atributo, nenhum método de instância, esse meu objeto conta, ele basicamente é um objeto de uma classe vazia. Então, vou colocar aqui para printar o tipo de conta1, só para a gente ver. E aqui é possível a gente ver, ó, tipo de conta é um objeto do tipo conta, tá certo? Ó. Classe conta. Conta está vazia. Então, para criar uma classe, class, nome da classe, ok? Também a gente pode fazer o seguinte. Como o Python é uma linguagem dinâmica, né? A gente poderia criar um atributo a partir de um objeto. Por exemplo, número. Então, o número dessa conta é 1010, por exemplo. Então, eu poderia imprimir aqui o atributo número do objeto conta1. Ok? Então, assim, como a linguagem ela é dinâmica em Python, então não necessariamente você precisa criar todos os atributos de uma classe para que você crie atributos para diferentes objetos, certo? Essa questão aqui, ela não é muito utilizada porque, assim, se eu criar um outro objeto, conta2, que é da classe conta, e eu for imprimir o número do objeto conta2, vai dar um erro, porque não existe o atributo número do objeto conta2. Então, essa aqui não garante que todos os objetos de uma classe tenham os mesmos atributos. Acho que a gente vai entender melhor aqui um pouquinho mais na frente. Então, vamos construir aqui nossa classe conta. A minha classe conta tem agora esses três atributos. Bem simples, né? Então, vamos supor que eu queira imprimir aqui o número da conta 1. None, né? Que não tem nada, mas você poderia atribuir e seria impresso dessa forma, ok? Então, assim, para a gente criar um objeto de uma classe, aqui no Python é muito simples. A gente cria o nome da variável, que é o nosso objeto, coloco o sinal de igualdade, né, que vai receber, e aí eu coloco aqui o nome da classe em que eu vou receber aqui na variável. Bem simples. E os atributos que essa classe contém
eu posso modificá-los dessa forma aqui, né? Lembrando que essa aqui, como essa aula é só de introdução, então aqui não é a forma mais recomendada de fazer, mas mais nas próximas aulas a gente vai aprender como fazer isso melhor. E se eu quiser imprimir um atributo de um determinado objeto, eu coloco aqui o nome do objeto, ponto e o nome do atributo, ok? Aparece aqui, por exemplo, no meu PyCharm tranquilamente, ó, conta, ponto, ó, aparece número, saldo, agência, né? E aqui são alguns métodos que a gente vai ver mais na frente. Então, se eu quiser imprimir o saldo, essa conta, faço dessa forma aqui, ó, saldo R$0, ok? Se eu quiser criar um outro objeto, mesma forma, conta 2, por exemplo, é o nome do meu objeto, que é um objeto da classe conta. Então, aqui são objetos diferentes, tá certo? Apesar deles serem instância da mesma classe, eles são objetos diferentes, são variáveis diferentes, ok? Que é conta 1, que é conta 2. Então, por exemplo, conta 1 ponto número recebe esse aqui, conta 2 ponto número recebe esse outro número aqui. Bom, vamos supor que na conta 1 você queira criar um atributo limite. Você pode fazer isso, certo? Você pode colocar igual como eu fiz aqui no exemplo anterior. Limite recebe 1000, por exemplo. Só que o que é interessante dizer aqui é que esse atributo limite só vai existir para o objeto conta 1. A conta 2 não vai existir o atributo limite. Então, ele imprimiu o limite da conta 1, que é o atributo que eu defini, que eu criei aqui de forma dinâmica aqui no Python, né, já que é uma linguagem funcional. E no conta 2.limite, ó, eu não criei o atributo limite. E na minha classe conta não tem atributo. Então ele disse que tem um erro aqui, ó. Não tem atributo limite. Conta, objeto conta não tem atributo limite. Certo? É só para exemplificar melhor do que eu falei no início da videoaula. Beleza? Bom, aí vamos completar aqui nossa classe conta. Número, agência e saldo. Lá tinha data, depois eu coloco a data. Então vai ser número, agência e saldo. E aqui a gente vai criar dois métodos, tá? Dois métodos de instância. Um vai ser deposita, que é como se fosse o creditar, né? Ó, quando eu coloco aqui, ó, o shift e abro parênteses, automaticamente ele me retorna aqui o self, tá? Então vou colocar aqui valor, explico já o que seria esse self. Saldo recebe ele mesmo mais o valor que vai ser passado para o método deposita. Bom, o que é esse self? O self é o seguinte, quando você trabalha com método de instância, que a gente chama, que é um método da própria classe, certo? Aliás, é um método que ele altera objetos da classe, altera atributos da classe. Você precisa colocar como primeiro parâmetro o self aqui, tá? É como se você estivesse passando a referência do objeto que você vai usar o método deposita. Se você não entendeu ainda, eu vou explicar melhor. Então, só colocar aqui self.saldo. Então, o que é que isso quer dizer aqui? Vamos supor que na conta 1, que eu vou usar o deposita. Eu coloco aqui o valor, vou depositar 100. Observe o seguinte, conta 1.deposita, eu passo o valor de 100. E esse self é a referência do objeto da conta 1. No caso aqui, referência à conta 1. Então, o self é como se fosse a conta 1 aqui, ó. Ele é a conta 1 quando ele está executando essa linha 10. E aqui fica conta 1.saldo, recebe o saldo dele mesmo, mais o valor que foi passado aqui como parâmetro. Então, por isso que nos métodos de instância tem que ter o self aqui, tá certo? O self significa referência do objeto. Se por um acaso você fizesse assim, ó, conta 2.deposita 200, certo? Espera aí, preciso criar a conta 2, né? Criar a conta 2, pronto. O deposita 200 aqui no caso. Nesse caso aqui, ó, ele quer que ele faz? Quando ele for executar o método deposita,
ele passa a referência do objeto que você está usando, no caso é o conta2, e fica conta2.saldo, recebe conta2.saldo, né, que é ele mesmo, mais o valor que vai ser passado, beleza? Depois é só imprimir aqui o saldo de cada conta. 100, 200, ok? Se eu for fazer o método sacar, né? Débito, no caso, vai ser saca, por exemplo. Já me colocou o self aqui, eu coloco o valor. E aí não esqueçamos que se a gente está usando algum atributo da classe, a gente vai colocar self ponto saldo, recebe menos o valor dele mesmo. Tá? Pronto. Sacar aqui, no caso, é para retirar o dinheiro, tá certo? Então, se por um acaso eu posso estar conta1.saca, automaticamente ele já vem aqui, né? Ó. PyCharm nos ajuda muito a programar. Vou tirar aqui 50. Vamos ver quanto vai ficar o saldo da conta 1. Conta 1, depositei 100. Depois a conta 1, saquei 50. Vai ficar 50 reais. Certo? Então, basicamente, o que eu mostrei aqui até o momento foi como criar os atributos e como criar métodos de instância, tá? De uma classe em Python, né? E aqui mostrei como criar objetos a partir de alguma classe em Python, ok? Mostrei como usar os métodos, beleza? Bom, se eu quisesse, por exemplo, fazer aqui uma lista, contas, por exemplo, poderia fazer dessa forma aqui, contas, ponto append, conta 1, ou seja, criar uma lista aqui de objetos do tipo conta. No caso, a minha lista de contas tem, aqui eu tenho, vou colocar aqui em cima, para não dar problema. Eu tenho aqui nas minhas contas, eu tenho uma lista com duas contas, conta 1 e conta 2. Então eu poderia imprimir isso aqui dessa forma. Ele vai imprimir o saldo da conta 1, depois o saldo da conta 2 aqui no caso, beleza? Aqui também a gente poderia também alterar os objetos lá de conta, por exemplo. C.deposita 100. Antes dele imprimir o saldo, ele vai depositar 100. A gente pode automaticamente alterando aqui todos os objetos da lista de contas. Bom, gente, é importante dizer que esse vídeo é a introdução, então não tem as melhores práticas de programação orientada a objeto, que é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, pessoal, agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.